Graça e paz. Dando continuidade aos pequenos textos, grandes verdades, veremos hoje que as virtudes, elas devem ser cultivadas. 1 Pedro capítulo 1, aliás, 2 Pedro capítulo 1, versos de 5 a 9, o apóstolo Pedro diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Note que Pedro começa dessa maneira, no verso 5. Ele começa, por isso mesmo, empenhe-se. As virtudes precisam ser conquistadas. Empenhar para conquistar as virtudes. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu estou sempre fazendo. Ou seja, para fazermos o bem, nós precisamos nos esforçar e esforçar muito. Por isso, esse empenho. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Não basta ser uma pessoa de fé apenas. A fé, algumas pessoas têm muita fé. Até teve um filme anos passados, e o título do filme é Fé Demais Não Cheira Bem. A fé cega, aquela fé que faz loucura, e mais que não tem nada a ver com a fé genuína, com a fé verdadeira, ela é complicada. Algumas pessoas têm fé e em nome da fé eles matam. Em nome da fé eles fazem atrocidades. Quantas pessoas foram queimadas em nome da fé? Quantas pessoas foram degoladas em nome da fé? E era nome da fé porque o que estava em jogo ali era o domínio político, nada mais do que isso. Pegue a história geral e veja a Idade Média. Veja os momentos em que a Igreja Católica virou o império. Muitas pessoas foram mortas em nome da fé. Os líderes sabiam o que estava fazendo, mas o povo, na cegueira da fé, eles estavam lá fazendo tudo. Por isso, Pedro nos diz, acrescente à sua fé a virtude. Virtude são as coisas boas. Eu gosto de pensar que a virtude são os bons hábitos. Os maus hábitos que nós temos, nós chamamos de vícios. Então, a virtude são esses bons hábitos. Então, olha, associe a sua fé à virtude, os bons hábitos. A virtude, o conhecimento. Ou seja, não basta ter apenas bons atos. É preciso saber por que estamos fazendo as coisas. É preciso lermos a Bíblia, é preciso estudarmos a Bíblia, é preciso lermos bons livros, estudarmos para a gente saber o que a gente está fazendo. Algumas pessoas alegam que a fé é cega. Não. O problema da fé não são os olhos. Os olhos conseguem ver. O problema da fé, muitas vezes, é o conhecimento, porque a fé extrapola esse conhecimento. Mas não só isso. A fé é a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio. Ou seja, você precisa ter fé, você precisa ter bons atos, você precisa conhecer e mais, precisa se dominar. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, muitas coisas nós podemos fazer, mas nós não vamos fazer todas. Por quê? Porque não devemos fazê-las simplesmente por isso. Ao domínio próprio, a perseverança. Ou seja, não desistir no meio do caminho. Perseverança é continuar, é saber que ainda não terminou, por isso continuamos fazendo. A perseverança, a piedade. Ou seja, junto com a perseverança, nós temos que ter essa devoção que nos leva a adorar a Deus corretamente. Piedade é devoção. Essa piedade precisa haver em nós. Saber que fazemos por Deus e para Deus e somente Ele será louvado. A piedade, a fraternidade, o amor entre os irmãos. Ou seja, a nossa piedade deve desembocar nesse amor filial, digamos assim. E o amor, aí a fraternidade, o amor. Então, note que tem uma sequência. Pedro começa dizendo, associem, acrescentem
a sua fé, a virtude conhecimento, conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Quando a nossa fé é cega, quando a nossa fé não tem essas outras qualidades juntas, né? Ou seja, quando ela não tem bons modos, quando ela não tem conhecimento, quando ela não sabe a hora de parar, quando ela não tem perseverança, quando ela não tem essa devoção a Deus, quando ela não tem esse amor aos irmãos e nenhum amor geral, ela nos torna improdutivos e inoperantes. Ou seja, não servimos para absolutamente nada. E Pedro conclui dizendo: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação que vem do alto. Devemos buscar essas virtudes em Deus para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser cidadãos do reino de Deus que glorifiquem o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.